Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Exalto e bendigo ao nome do nosso Deus, glorifico por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer na minha e na sua vida e por tudo aquilo que Ele é, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, olha, eu gosto de gravar com os peixinhos, né? Passando os peixinhos, natureza de Deus, natureza linda que Deus fez, com uma musiquinha tranquila no fundo. Eu gosto desse formato, mas essa semana não rolou, não tá rolando 2 orações por dia, vocês já devem ter percebido. Tô fazendo uma só, porque eu tô indo lá para especialização, para quem não sabe, eu dou aula lá na especialização. Mas eu não queria deixar de fazer a oração do dia com vocês. Então, vai no trânsito, vai com meu rostinho mesmo. Não vai rolar peixinho hoje, tá, gente? Vocês me perdoem. Mas eu não queria deixar de gravar. Eu prometi para vocês que eu ia estar fazendo orações. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Tá. Orações sobre prosperidade essa semana. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Desde que eu comecei a gravar essas orações e fazer essas campanhas com vocês, né, tem sido muito bom para minha vida. E eu já recebi alguns testemunhos de algumas pessoas que Deus usou as palavras do dia ou da noite para falar com ela, e isso me deixa muito feliz, porque é uma direção que Deus me deu. Eu não estou fazendo isso da minha cabeça, tá? Foi algo que Deus me direcionou, confirmou, e ainda quando eu pensei em desistir, Ele falou para eu não parar. Falei, então tá bom, Deus, eu vou em frente. Mas eu ainda não tinha enfrentado assim uma oposição espiritual como eu enfrentei hoje para fazer essa oração. Desde que eu falei ontem para vocês que eu ia fazer oração por prosperidade, eu ainda não tinha enfrentado uma luta para estar gravando esse vídeo, para estar fazendo esse vídeo. Hoje foi a primeira vez. Não funcionava a minha internet de manhã de jeito nenhum, e era o horário que eu tinha planejado para gravar, né? Mas não funcionava. Eu tentei a de casa, tentei a do celular, não funcionava. Agora que voltou a funcionar, agora à tarde. Então, por isso também que eu não consegui fazer no formato que eu gosto, né? Mas tudo bem. O importante é que eu não quero deixar vocês sem a oração do dia, né? Então, vamos lá. E aí, o que eu vou trazer, o que está no meu coração, eu vou dar um testemunho para vocês. É uma história que aconteceu na minha vida. Quando eu me formei, quando eu estava prestes para me formar, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Falei, agora eu sou formada. Eu lembro que eu tenho uma prima que se formou junto, na mesma época que eu, só que ela se formou em psicologia. E ela falou para mim assim, ai, Karen, era o último ano da faculdade meu e da faculdade dela também. Ela falou, agora a gente não é mais estudante, a gente é desempregada. E ela não tem a mesma fé que eu, né? Então eu falei assim, não, tá repreendido, desempregada em nome de Jesus. Pensei, nem falei para não ser agressiva, né? Mas eu falei baixinho assim no meu espírito, não, tá amarrado, em nome de Jesus eu não sou desempregada, não aceito essa palavra na minha vida em nome de Jesus. E aí, a partir daquele momento, na verdade, eu já estava orando, né? Falando, Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não sei nem por onde começar. Aí eu lembro que eu encontrei com um colega que tinha se formado um ano antes de mim, na rua, assim. Oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí eu perguntei, né, o que você tá fazendo? Aí ele falou, eu tô trabalhando numa clínica popular. Aí eu falei, é? E desculpa a indiscrição, desculpa te perguntar, quanto que você tá ganhando? Aí quando ele falou, irmãos, era tão pouco. Eu falei assim, meu Deus, era menos do que a gente pagava, pra vocês terem uma ideia, na mensalidade da faculdade, bem menos. Eu falei, misericórdia, eu fiz uma faculdade cara, meu pai se lascou todinho para pagar, para agora ir trabalhar numa clínica popular e ganhar isso. Eu falei, ai, Senhor, não deixe isso acontecer comigo. E aí, para resumir a história, quando eu fui... Aí tudo bem, né? Eu fiquei orando, pedindo uma direção de Deus, que eu não tinha a menor ideia. Eu cheguei a falar com uma professora que eu lembro que eu sabia que ela tinha consultório em São Paulo e consultório aqui em Santos. Eu fui falar com ela se ela não queria me alugar uns horários no consultório dela aqui em Santos.
E eu lembro que eu cheguei lá no consultório dela, falou, vai lá conversar comigo. Aí eu fui conversar, mas depois ela deu uma desculpa, eu me liguei que ela não ia rolar ali com ela. Aí uma tia minha falou assim pra mim, tem uma casa, tá alugando um consultório lá em Vicente de Carvalho, que é um lugar aqui, não é na minha cidade, é numa cidade vizinha aqui de onde eu moro. Mas assim, era um aluguel caro e um lugar não muito bom, né? Eu teria que pegar barquinha, ônibus, barquinha, todo santo dia. Era longe, bem longe da minha casa. E eu falei assim, e aí eu fiquei orando tal, né? Pedindo a Deus uma direção. Aí um dia eu tinha um papelzinho lá no mural da faculdade escrito assim, procura-se dentista para dividir aluguel de consultório. E aí eu peguei aquele papelzinho, né? Anotei os dados, coloquei na bolsa e ficou aquilo lá na minha bolsa. Eu lembro que isso era setembro, mais ou menos. Era isso? Setembro, outubro? Era mais ou menos em setembro, agosto, setembro, por aí. E aí deixei o papel, ficou lá, rolando na minha bolsa. Aí um dia eu peguei e falei assim... Aí eu tava orando, eu lembro que eu tava no meu quarto orando, falando, Espírito Santo, o que eu vou fazer da minha vida profissional agora? Por onde que eu começo? O que eu faço? Tava pedindo uma direção para Deus. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, bem claramente, pega aquele papel que tá lá na sua bolsa e liga. Aí eu falei assim, né, Senhor? Tem aquele papel lá. Aí quando eu peguei o papel, a menina falou assim para mim, vem aqui conversar comigo. Vem aqui conversar comigo, vem aqui conhecer meu consultório e conversar comigo. Aí eu fui. E quando eu cheguei, era um prédio bem legal assim, sabe? Muito melhor de tudo que eu já tinha procurado, tudo que eu já tinha visto para sublocar, para alugar, enfim, para montar. Era muito legal. Eu falei assim, eu lembro que eu parei na frente do prédio e falei assim, Deus, eu vou trabalhar aqui. E aí quando eu subi lá no prédio, né? Falei, não, vamos lá então, né? Aí subi lá no prédio, aí fui lá, conversei com a menina. Gente, era tão boa a oportunidade, porque era a metade do aluguel da sala lá em Vicente de Carvalho, que era carinho, era metade, e ela ainda me dava todos os materiais, resina, telefone, tinha tudo, a sala estava pronta. Era 2 dias e meio por semana, eu me lembro, que eu alugava. E aí, para resumir, irmãos, eu fiquei 2 anos, fiquei 2 anos? Acho que eu fiquei 2 anos lá nessa sala. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falei com meu pai, pai, o que você acha? Ele falou, pode ir, achei legal, pode alugar, e os 3 primeiros meses de aluguel, eu empresto dinheiro para você, eu banco para você começar. E eu fiquei toda feliz, e aí já comecei a fiz cartão, e comecei a distribuir os meus cartões, e comecei a atender, e tava feliz da vida, eu ainda não tinha nem pego o CRO, e já comecei a trabalhar, e foi muito legal, uma fase muito boa. Mas aí o testemunho que eu quero dar pra vocês é que eu lembro que depois que meu pai terminou de pagar o aluguel pra mim, eu lembro que eu tinha que honrar com aquele compromisso, era todo dia 20, e eu tinha poucos pacientes, né? Eu tinha acabado de começar a atender, fazer nem o meu nome, nem divulgava em lugar nenhum, tal, porque, né, tava começando mesmo. Aí, eu lembro que teve um dia que eu tava na sala, e aí o que eu fazia? Quando eu não tinha, eu ia todos os dias que eu alugava, eu ia, e eu sentava lá e ficava estudando. Eu falei, não, eu vou fazer isso, porque se eu ficar em casa, eu vou ficar nervosa. Então, eu ia pra lá, levava as coisas e sentava lá e ficava estudando. Aí, uma dessas vezes que eu tava lá estudando, eu lembro que tava chegando perto do dia 20 e eu ainda não tinha o dinheiro do aluguel. E aí eu falei assim pra Deus, eu sempre fui, irmãos, dizimista fiel. Mesmo antes de me formar, eu vendia trufa, vendia bombom, vendia Avon, né? Eu lembro que cheguei a fazer ovo de Páscoa na faculdade para vender, trufa. Eu dava um jeito de ter o meu dinheirinho. Era pouquinho, bem pouquinho, mas... E aí desse dinheiro eu sempre dava o dízimo. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que fosse 2, 3 reais, eu dava o dízimo e eu falava... E normalmente eu dava, por exemplo, vendi umas trufas, isso há 22 anos atrás, tá, irmãos? Só pra vocês
situarem assim dos valores. Vendi umas trufas, ganhei R$30. Aí, na hora de dar o dízimo, eu não tinha coragem de dar R$3, porque eu falava, R$3 é muito pouco, eu não vou dar esmola para Deus. Eu dava 5. Sempre foi assim, sempre. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu tinha algum dinheiro na minha mão, que vinha para minha mão algum dinheiro, eu dava o dízimo. E eu geralmente, como vinha pouco, né? Eu gostava de sempre dar mais do que, como é que eu vou dizer? Abre aspas, deveria, se é que eu posso falar assim, né? Bom, mas o que eu quero contar para os irmãos, aí eu lembro nesse dia, estava chegando perto do dia 20, eu ainda não tinha o dinheiro todo do aluguel. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a orar e eu falei para Deus, aí eu usei aquela palavra, que é a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje, que está em Malaquias 3:10, que fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Se eu não vos abro a janela dos céus de maneira tal que advenha a maior abastança. E aí eu fiz essa oração. Eu vou dar uma paradinha aqui, que eu tô dirigindo, mas eu quero olhar para vocês. Depois eu ainda tenho uns minutinhos até chegar no meu compromisso. E aí eu falei para Deus assim, né? Eu falei, Deus, eu faço prova de ti. Faço prova de ti, porque a tua palavra fala que fazei prova de mim. O Senhor sabe que eu sou dizimista, fiel, ofertante. Então eu faço prova de ti, Senhor, porque eu preciso honrar esse compromisso. E aí eu fiz essa oração, irmãos. E naquela fase, o combinado nosso entre eu e a moça que alugava era assim, que quem tivesse lá, se o telefone era de todos e estava na lista telefônica o número, o anúncio. Então, se alguém recebesse o telefone, quem recebesse o telefonema podia atender a pessoa. Era o combinado. E aí eu tava lá, eu acabei de fazer essa oração, Senhor, faço prova de ti, tu sabe que eu sou dizimista fiel, ofertante na tua casa, tal. Quando eu acabei de orar, o telefone tocou. E aí a moça falou assim pra mim, a paciente, ela é minha paciente até hoje, gente, já há 22 anos, isso não é legal. E aí ela ligou pra mim e falou assim, olha, eu quero fazer um clareamento, eu quero fazer uns tratamentos, quero fazer um clareamento, quero fazer não sei o quê, mas eu quero ir aí agora. Não quero marcar, eu quero ir aí agora. Posso ir aí agora? Eu falei, pode. Eu tava lá estudando, esperando cair do céu, paciente. E foi o que aconteceu. Aí ela veio, irmãos. E pra minha surpresa, ela falou assim, aí ela fez o orçamento, né, do que ela queria fazer. A gente, inclusive, já começou naquele dia mesmo. E ela falou, e o tratamento dela, ela falou assim, eu falei, como que a senhora vai fazer? Porque eu sempre dividi, né, para facilitar a vida das pessoas em 5 vezes, sei lá, né, enfim, 2, 3 vezes, 5 vezes. E eu falei, quantas vezes a senhora vai querer dividir? Ah, eu vou fazer assim, eu vou pagar metade agora e metade no final do tratamento. E puxou o talão de cheque, naquela época se usava cheque, hoje em dia quase não usa, né? Puxou o talão de cheque, preencheu o cheque e o valor que ela preencheu do cheque era o meu aluguel todinho, irmãos. Era exatamente o que eu tinha que pagar de aluguel. Foi tão legal essa experiência, assim, sabe? Ai, tô batendo aqui no microfone, vai atrapalhar o som. Foi tão legal essa experiência que eu tive com Deus. E aí você pode pensar, mas era pouco dinheiro, é fácil porque era pouco dinheiro. Mas hoje em dia não é diferente. Ainda no final do ano, meu cartão de crédito veio assim, exorbitante. Eu falei, meu Deus, esse mês eu não vou ter dinheiro para pagar o cartão de crédito. E aí comecei a orar. Senhor, eu faço prova de ti, sou dizimista fiel, sou ofertante. E, irmãos, Deus providenciou. E Deus é tão maravilhoso que Ele providenciou de maneira que eu não só paguei o cartão de crédito, mas ainda sobrou, que eu consegui tirar férias, sossegada, parar de trabalhar, porque a gente que é profissional liberal é assim, a gente tá trabalhando, a gente recebe, parou de trabalhar, não recebe.
E foi tão bênção, que eu paguei todo o meu cartão de crédito e ainda sobrou pro mês de janeiro, que eu precisava tirar uns dias de férias para descansar. Então, assim, Deus é de uma fidelidade impressionante. Ninguém vence a Deus no dar. Se você for fiel ao Senhor, né? E aí vou repetir aqui o versículo. Tá em Malaquias 3:10, vocês podem pegar a Bíblia ou acionar aí no Google, Bíblia online, que vocês vão achar. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas dos céus de maneira tal que advenha a maior abastança. Então, assim, a fidelidade de Deus, irmãos, é fantástico. Fantástico. Você pode confiar. Se você fizer a sua parte, você fizer o que ele te pede, certamente ele vai honrar todos os seus compromissos, tudo aquilo que você colocar diante dele, não vai faltar na sua casa, nem para você e nem para ajudar o próximo. Amém? Então essa é a palavra do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar para fazer uma enquete dos meus seguidores, vocês que me seguem aí, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu grave assim, aparecendo, ou querem os peixinhos e a música de fundo? Deixa aí nos comentários a sua preferência. Enquete, vamos ver quem que vai ganhar, hein? Eu confesso que eu gosto dos meus peixinhos. Porém, vamos ver, de repente eu faço assim, aparecendo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Vou fazer oração. Esqueci de orar quase, por prosperidade. Senhor, meu Deus, eu entro na tua presença agora. Eu quero interceder pelos meus irmãos que estão aqui orando comigo, Senhor, neste dia. Senhor, abençoa as suas vidas. Eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor conhece, Senhor, que o Senhor possa mostrar para ela o quão o Senhor é fiel, o quão o Senhor é maravilhoso, o quão o Senhor é fiel. Providencia, eu não sei o que elas estão precisando, mas o Senhor sabe. Tu és um Deus de provisão, tu és um Deus de milagre, tu és um Deus de sobrenatural. E eu te peço, Senhor, o teu sobrenatural sobre esses meus irmãos que estão recebendo essa oração aqui agora, Senhor. Sobre essas pessoas que estão aqui comigo, Senhor, se elas não te conhecem, que elas possam te conhecer. E se elas te conhecem, que elas possam provar da tua fidelidade, assim como eu tenho provado até hoje. Porque o Senhor já fez muito além daquilo que eu pedi ou pensei na minha vida financeira. O Senhor já fez. Ora, labaxou e canta ramanaia. Entram com providência na vida dos meus irmãos. Envia os teus anjos aí do céu. Que eles possam, Senhor, ser fiéis para contigo e provar, Senhor, certamente da tua fidelidade, do teu sobejar, do teu transbordar, como tem aquela outra palavra que fala que dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É um versículo que eu também amo. E é assim que Deus faz, amados. E que em nome de Jesus eu profetizo que é assim que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus é que eu te peço, repreende, Senhor, o devorador, repreende os demônios, repreende todo o mal, em nome de Jesus. E que a tua fidelidade, Senhor, possa se manifestar na vida de cada pessoa que está aqui me ouvindo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, uma tarde produtiva, abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau.